Bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para embarcar em uma jornada épica através das páginas da Bíblia, à medida que desvendamos a incrível história de Israel. Desde as antigas promessas feitas a Abraão até a vinda do Messias, esta narrativa é repleta de reviravoltas emocionantes, alianças divinas e momentos de fé inabalável. Hoje, nós mergulharemos nas histórias que moldaram uma nação e inspiraram milhões ao redor do mundo. Portanto, não saiam daí, pois esta é uma oportunidade única de descobrir os segredos e mistérios por trás da história de Israel na Bíblia. Vamos começar. A história de Israel na Bíblia é uma narrativa rica e complexa que abrange milênios de acontecimentos e experiências do povo judeu. Ela começa com a história dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, que foram escolhidos por Deus para serem os antepassados do povo de Israel. Deus prometeu a Abraão que sua descendência se tornaria uma grande nação e que eles habitariam a terra de Canaã. A história continua com a saga de Moisés e o êxodo do povo de Israel do Egito. Moisés liderou os israelitas durante sua jornada pelo deserto, onde recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, e foram preparados para entrar na terra prometida. A conquista de Canaã é outro ponto fundamental na história de Israel. Sob a liderança de Josué, os israelenses atravessaram o Rio Jordão e conseguiram ocupar a terra que Deus lhes havia prometido. No entanto, essa conquista não foi fácil, e os israelenses enfrentaram desafios e batalhas ao longo do caminho. Depois desse período inicial, Israel passou por uma série de juízes e líderes, incluindo figuras notáveis como Samuel, que ungiram os primeiros reis de Israel. O reinado do rei Davi é particularmente importante, pois ele escolheu Jerusalém como a capital do reino e fez uma aliança especial com Deus, conhecida como a Aliança Davídica. O reinado de Davi foi seguido por seu filho, Salomão, que construiu o Templo de Jerusalém. No entanto, após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Essa divisão marcou o início de um período tumultuado na história de Israel, com ambos os reinos enfrentando conflitos internos e externos. Os profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, desempenharam um papel crucial nesse período, anunciando o povo de Israel sobre as consequências de abandonar a aliança com Deus e apontando para um futuro messiânico. Finalmente, o povo de Israel experimentou o exílio babilônico, quando muitos foram levados cativos para a Babilônia. No entanto, após 70 anos, os exilados puderam regressar à sua terra natal, marcando o início de um período de restauração e residência. A história de Israel na Bíblia é uma narrativa de fé, promessa, desafio, rebelião e redenção. Ela culmina com a vinda de Jesus Cristo, considerado o Messias pelos cristãos, que trouxe uma nova aliança espiritual e a esperança da salvação para todos. A história de Israel na Bíblia é uma parte central da fé judaica e cristã, continuando a inspirar e influenciar pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. No contexto bíblico, Israel é um tema central e desempenha um papel fundamental em várias partes do Antigo Testamento. Aqui estão alguns pontos importantes sobre Israel no contexto bíblico. A aliança com Deus. A história de Israel na Bíblia começa com a escolha de Abraão por Deus para ser o pai de uma grande nação. Gênesis 12. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu-lhe uma terra, Canaã, e uma descendência numerosa. Esta aliança é frequentemente chamada de Aliança Abraâmica de Identidade e é uma base para a de Israel como o povo escolhido de Deus. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são considerados os patriarcas de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel após uma luta simbólica, e seus 12 filhos se juntaram aos ancestrais das 12 tribos de Israel. O Êxodo. Um dos eventos mais significativos na história de Israel é o êxodo do Egito liderado por Moisés. Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, realizou milagres como a travessia do Mar Vermelho e deu a eles os 10 mandamentos no Monte Sinai. A conquista de Canaã. Sob a liderança de Josué, os israelitas conquistaram a terra de Canaã, que Deus havia prometido a eles. Isso envolveu a tomada de Jericó e a distribuição da terra entre as 12 tribos de Israel. Juízes e reis. Após a conquista de Canaã, Israel passou por um período de juízes e líderes, como Gideão e Samuel. Eventualmente, o povo de Israel solicitou um rei, e Saul se tornou o primeiro rei de Israel, seguido por Davi e Salomão. A construção do templo. O rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, que se tornou o centro religioso do país.
Este templo era o lugar onde os israelitas ofereciam sacrifícios a Deus. Divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Isso ocorreu devido a diferenças políticas e religiosas, o que acontece até os dias de hoje. Profetas. Israel teve muitos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, que desempenharam um papel importante em chamar o povo de Israel de volta à fidelidade a Deus e anunciaram a vinda de um Messias, o exílio. Como resultado de sua infidelidade a Deus, o reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios e o reino do sul, Judá, foi conquistado pelos babilônios. Isso levou ao exílio do povo de Israel na Babilônia. Retorno e reconstrução. Após o exílio, alguns israelitas retornaram à sua terra natal e conseguiram reconstruir Jerusalém e o segundo templo. Isso marca o período conhecido como o retorno do exílio. Preparação para o Messias. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, anunciaram a vinda de um Messias que traria salvação e redenção ao povo de Israel. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é esse Messias prometido. A história de Israel na Bíblia é uma narrativa de fé, aliança, rebelião, exílio e esperança messiânica. Ela desempenha um papel fundamental na compreensão das escrituras judaicas e cristãs e na identidade religiosa e cultural do povo judeu e dos cristãos em todo o mundo. Agradecemos por terem assistido a este vídeo sobre a fascinante história de Israel na Bíblia. Espero que tenham aprendido algo novo e inspirador. Se este conteúdo impactou você de alguma forma, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar o conhecimento e a compreensão dessa história incrível. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo emocionante que está a caminho. Até a próxima aventura histórica.